Olá, famílias! Hoje eu vou trazer para vocês 20 erros de disciplina que até mesmo ótimos pais cometem, que é do livro Disciplina Sem Drama, dos mesmos autores do Cérebro da Criança. É um livro de fácil leitura, apesar de um livro grande. Eu sempre vou marcando aqui, porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil, pelo cérebro da criança, o desenvolvimento do cérebro da criança, e acho extremamente importante a gente conseguir educar bem, disciplinar bem nossa criança para tornar bons humanos, como eu sempre falo para vocês, tanto no Instagram quanto aqui, que isso é extremamente importante, principalmente nesse mundo caótico que a gente vive hoje. Então, ensinar empatia, o respeito que a criança vai ter com o próximo e com ela mesma. Então, tudo é extremamente importante. Eu sempre indico para os meus pacientes, quando começa a ter um pouco de dificuldade com o comportamento da criança, só que as pessoas sempre falam, é um livro grande, eu não tenho tempo, então eu vou ler esses 20 erros de disciplina e de alguns deles eu vou fazer a análise que eu já, como eu li, fui marcando bastante coisa aqui do livro, então eu vou lendo ele aqui para vocês. 1. Nossa disciplina fica baseada em consequência em vez de ensino. Aí aqui, o objetivo real é ensinar a nossos filhos como viver bem no mundo, mas muitas vezes disciplinamos no piloto automático e focamos demais nas consequências, que se torna o objetivo final, o foco absoluto. Então, quando você disciplinar, você perguntar por que eu estou fazendo isso, para não ser algo no piloto automático. Por exemplo, a sua criança foi colocar a mãozinha em alguma coisa, a criança nem colocou a mão ainda, você já fala, não coloca a mão aí. Por que você falou isso? Qual o objetivo daquilo? Não é melhor você ensinar ela como pegar aquilo ou explicar para ela por que ela não vai pôr a mãozinha, que ela vai só olhar? Então, a gente prestar muita atenção e se atentar bastante a isso. 2. Achamos que, se estamos disciplinando, não podemos ser carinhosos e cuidadosos. Isso não tem nada a ver. A gente pode muito bem disciplinar e ensinar sendo carinhosos. E nós até devemos ser, não tem por que a gente ser ríspido com a criança. E mesmo que ela tenha errado, porque errar é comum e a criança precisa encontrar ali na gente um porto seguro e confiar. Então aqui fala muito sobre isso, sobre que a gente precisa ser amoroso, carinhoso e sempre gerar uma conexão com a criança para depois a gente conseguir mostrar para ela o que é certo. Primeiro a conexão, depois a gente mostra para ela o que ela deveria ter feito, como ela reparar esse erro, mas sempre essa conexão, porque se não existe conexão com seu filho, você não consegue disciplinar nem educar ele. Confundimos consistência com rigidez. Aqui fala muito sobre a parte de não quebrar regras, que às vezes a gente fica muito assim, eu não posso deixar fazer isso, nunca posso quebrar essa regra, e não é bem assim. A gente pode ser flexível e a gente pode muito bem ver o que o nosso filho precisa. Isso é algo que a gente não admite aqui em casa. Mas será que hoje o meu filho está precisando, hoje ele está um pouco triste, aconteceu alguma coisa? Será que hoje a gente não pode quebrar essa regra? Aqui fala muito sobre isso. 4. Nós falamos demais. Aqui fala que quando o nosso filho está reativo, ou seja, quando ele fez alguma coisa que a gente quer disciplinar, algum comportamento que a gente considera errado, a gente fica falando. E a partir desse momento, quando a gente fala demais, além da criança não conseguir assimilar, ela tem uma certa dificuldade em receber aquilo e aceitar aquela informação e aquela forma de disciplina. Então, você vê o que seu filho precisa naquele momento. Ou você vai ser objetivo no que você vai falar para ele, ou então primeiro você acolhe ele e espera o momento de mostrar o que ele deveria ser feito. Então, isso tudo baseado no comportamento da nossa criança naquele momento. 5. Nós focamos demais no comportamento e não o suficiente no porquê por trás do comportamento. Então, o seu filho teve um comportamento que você considera inaceitável. Por exemplo, ele está num parquinho, aí ele começa a jogar areia em todas as crianças. E você já fica, para que essa criança está fazendo isso? Já vai e intervém na hora, já talvez é ríspido com seu filho, mas você não entendeu por que a sua criança está fazendo aquilo. Talvez o motivo dela estar jogando areia em todo mundo é porque as outras crianças não quiseram brincar com ela. Então, claro que ela precisa respeitar o espaço do próximo, ela não tem que ficar jogando areia em todo mundo, isso realmente é inadmissível. Mas você retira ela dali e conversa. O que está acontecendo? Não é legal jogar areia nos seus coleguinhas, você vai gostar se os coleguinhas jogarem areia em você? Ela vai conseguir se abrir melhor com você assim. E assim você entende o porquê daquele comportamento. 6. Nós nos esquecemos de focar em como dizemos o que precisamos dizer. Ou seja, a forma como a gente aborda a nossa criança é extremamente importante. Não adianta você abordar uma criança no grito.
Isso não vai gerar uma conexão, isso vai gerar medo. Ela pode até te escutar, por medo, ela vai assustar, escutar, mas isso não vai gerar conexão e você não vai conseguir disciplinar ela dessa forma. 7. Comunicamos que nossos filhos não deveriam ter sentimentos intensos ou negativos. A mesma coisa que eu falei da criança no parquinho jogando areia em todo mundo. Por que ela não pode ter sentimento intenso nem negativo? Até nós, que já temos o cérebro desenvolvido, às vezes a gente tem sentimento intenso e depois a gente se arrepende e fala, ué, por quê? Então a criança às vezes tem. E para ela não se tornar um adulto impulsivo, a gente precisa ajudar ela a se reorganizar. E a gente ajuda ela a se organizar como? Primeiro a gente acolhe, depois a gente mostra para nossa criança a melhor forma como ela deveria ter feito. E sempre estimulando ela a pensar. Igual eu coloquei um vídeo aqui, esses dias para trás, falando sobre empatia. Assistam esse vídeo que vocês vão entender, que a gente estimula a criança a pensar por que aquilo aconteceu, se ela ficaria feliz se aquilo acontecesse com ela. E assim a gente vai ajudando a nossa criança a se reorganizar e a entender os próprios sentimentos. 8. Como temos reações exageradas, nossos filhos focam em nossas reações exageradas e não em suas próprias atitudes. Então, por exemplo, sua criança fez alguma coisa e você começou a gritar que não podia fazer aquilo, ou pais que são a favor de castigos, de punições. A criança não vai focar no que ela fez, ela vai focar no que você estar gritando com ela, ou o castigo. O tempo que ela está ali no castigo, ela vai ficar pensando com raiva. É isso que vai gerar na criança. Então, a nossa reação exagerada não vai gerar algo positivo na criança. Então, a gente precisa estar equilibrado. Nós precisamos ser emocionalmente equilibrados para criar crianças emocionalmente equilibradas e adultos também. Então, isso é importante. E a gente precisa se acalmar e não ficar falando demais. Então, se você vê alguma coisa que já te irrita, você espera, pensa um pouco, depois você aborda a sua criança e gera aquela conexão. 9. Não reparamos. Então, se você tem uma atitude que você considera exagerada, por exemplo, você está numa casa de praia, o seu filho empurra o irmãozinho na piscina e você pediu várias vezes para ele não empurrar. Aí você fala, olha, você não vai entrar na piscina mais nem um dia até a gente ir embora. Faltam 7 dias para vocês irem embora. É claro que você não vai conseguir cumprir. Então, você precisa reparar isso. Falar, olha, para você não falar assim, olha, se você não quiser falar, olha, eu me arrependi, eu agi por impulso, você pode falar, olha, eu vou te dar mais uma chance. Então, você não vai empurrar o seu irmãozinho de novo. Ou você pode até mesmo falar, olha, eu acho que eu exagerei, porque na hora eu fiquei um pouco frustrado, porque é importante a gente mostrar nossa sensação, nosso sentimento para a criança também. Olha, você está me irritando. Olha, você não gostei da sua atitude. Olha, eu estou ficando bravo. Isso é importante até para a criança conseguir verbalizar o que ela sente. Ó, minha mãe, meu pai, meu cuidador verbaliza, eu também posso verbalizar. Então, a gente reparar o que a gente acha que foi exagero é importante. 10. Baixamos regras em momentos emocionais e reativos e depois nos damos conta de que reagimos exageradamente. É a mesma coisa que eu falei agora sobre você vai ficar o resto dos dias sem entrar na piscina. Não, a gente não vai conseguir fazer isso. Então é importante a gente, que agora entra na reparação, chegar e falar para a criança. Primeiro a gente pensar antes de colocar a regra. Mas se a gente não conseguiu fazer isso, o que é normal, né? Isso acontece com todas as famílias, a gente repara. 11. Esquecemos que às vezes nossos filhos podem precisar da nossa ajuda para fazer boas escolhas ou se acalmar. Então, na hora que seu filho está fora de controle, por exemplo, aconteceu alguma coisa, vamos voltar no parquinho. A criança começa a jogar areia em todo mundo. Aí vamos supor que os coleguinhas começam a gritar, jogar areia nele e ele começa a chorar desesperadamente. Aquilo ali não é o momento de você falar, fulaninho, tá vendo? Você fez isso, agora todo mundo tá jogando areia em você. Pra que você fez isso? Não. Pega ele, abraça, acalma, retira ele dali, aí sim você vai gerar conexão e vai intervir, porque para nossa criança conseguir fazer uma escolha boa, a gente precisa gerar essa conexão com ela, então a gente precisa acolher. Aí quando você acolhe, você gera conexão e depois você mostra para ela, e fazendo sempre ela pensar para ela entender o porquê daquela escolha, por que tal coisa que ela fez não é considerado correto, por que ela deveria ter ido por outro caminho. Porque se você só falar, você não deve fazer isso, pronto, acabou. Mas por que não deve fazer isso? É ensinar a criança a pensar, ensinar a criança a andar com as próprias pernas, porque é isso que a gente quer, porque nem sempre a gente vai estar ali pela nossa criança. 12. Pensamos na plateia quando estamos disciplinando. É aquela coisa da vergonha. Quando você está em um lugar, seu filho faz um comportamento que todo mundo começa a te olhar e você começa
falar com ele ali na frente de todo mundo. Ninguém gosta de ser corrigido na frente de todo mundo. Pensa você no seu trabalho, você fez alguma coisa errada, aí alguém chega e começa a falar com você na frente de todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas não precisam saber onde está o seu erro. Então você retira o seu filho, esquece que todo mundo ali tá te olhando, às vezes até mesmo te julgando, e você conversa com ele, porque é um assunto entre vocês dois, não entre ele e os outros. 13. Nós ficamos presos em lutas de poder. Isso é quando você, por exemplo, como seu filho se sentisse encurralado. Então você sempre quer ganhar dele. Aí ele fala alguma coisa, você rebate nesse sentido. Então a gente não precisa ter essa luta de poder. Claro que a gente quer que o nosso filho nos respeite. Então aqui entra novamente aquela parte. Vamos gerar aquela conexão e depois a gente disciplinar a nossa criança. E aqui fala, então evite essa armadilha. Pense em levá-lo para dar uma volta. Por exemplo, aqui ó, vamos beber um copo de água e depois juntar esses brinquedos aqui. Aí você tem tempo de gerar essa conexão, conversar com a criança e explicar que ela precisa fazer aquilo. E aqui fala que isso não é sinal de fraqueza, é sinal de respeito por seu filho e os desejos dele também. Então isso é importante, a gente precisa ver isso e não ficar fazendo guerra de poder. Que é claro que você é o adulto, a criança tem que te respeitar, mas ela também precisa ter os sentimentos respeitados. E para ela te respeitar, você precisa respeitar ela. 14. Nós disciplinamos em resposta a nossos hábitos e sentimentos em vez de responder ao momento particular do nosso filho. Aqui, ó. Às vezes damos uma bronca em nosso filho porque estamos cansados, porque era o que nossos pais faziam ou porque estamos cansados do irmão dele que andou se comportando mal a manhã inteira. Então é como se você descontasse alguma coisa no seu filho. Você está cansado do trabalho, você está cansado porque o outro filho não está se comportando bem, então você já está, por exemplo, de saco cheio e já fala, não, e já não gera aquela conexão para conseguir disciplinar a sua criança. Então, aqui fala muito sobre isso. 15. Nós constrangemos nossos filhos ao corrigi-lo na frente dos outros, que é o que eu falei agora mesmo, que ninguém gosta de ser corrigido na frente dos outros. 16. Imaginamos o pior antes de deixar nossos filhos se explicarem. Por exemplo, tá os seus dois filhos na sala assistindo TV, aí de repente você escuta um barulhão e o pequeno começa a chorar. Aí você já chega e fala pro mais velho, mas de novo, o que que você fez para ele? Você nem sabe o que aconteceu ainda. Talvez ele não tenha feito nada, ou até tenha, mas dê a oportunidade dele mesmo falar, explicar. Não tem nada pior do que alguém já chegar te culpando. E se você não fez nada, pior ainda. 17. Nós desconsideramos a experiência dos nossos filhos. Então, aqui fala assim, que a gente julga a experiência do nosso filho como exagerada. Por exemplo, nossa filha não para de chorar, a minha filha, por exemplo, minha filha não para de chorar porque ela não foi convidada para a festinha de aniversário da amiguinha. Aí você conversou com ela e falou assim, mas ela não vai convidar todo mundo e você também não quis convidar ela para sua festinha de aniversário, por exemplo. Então para de chorar, se você não quis convidar ela, por que ela tem que te convidar para dela? Então, é nesse sentido, que a gente não pode desconsiderar a experiência da criança, porque ela está sofrendo. Às vezes o que para a gente é muito pequeno, para a criança é grande. Então a gente tem que gerar aquela conexão e conversar com ela. E explicar que não dá para convidar todas as crianças da sala, que ela não convidou a criança, e pode ter sido sim por isso que a criança não convidou ela. Se ela gostaria de ter convidado a criança para a festa dela, se ela quer ir na festa porque ela gosta da criança ou porque todos os outros amiguinhos vão, porque ela tem amizade com aquela criança ou porque todos os coleguinhas também vão, nesse sentido. Nós esperamos demais aqui. A maior parte dos pais diria que sabe que os filhos não são perfeitos. A maior parte dos pais diria que sabe que os filhos não são perfeitos, mas também espera que eles se comportem bem o tempo todo. Gente, se a gente sabe que nossos filhos não são perfeitos, por que eles vão se comportar bem o tempo todo? E outra coisa, é um cérebro em desenvolvimento, igual eu falei para vocês anteriormente. Até o nosso, que já está desenvolvido, a gente não se comporta bem o tempo todo. Imagina o deles que está em desenvolvimento ainda, que eles ainda estão aprendendo a se comportar, que eles ainda não se autorregulam tão bem. 19. Deixamos especialistas superar nossos instintos. Então, um guru que fala sobre desenvolvimento infantil, fulano que estuda muito sobre isso. Não, a gente precisa muito pelo nosso instinto e pelo que o nosso filho precisa também. Claro que a gente precisa gerar conexão, disciplinar, mas a gente sabe a hora certa.
E uma coisa, não precisa ser agora. Nossa, ele tem um comportamento absurdo agora. Eu preciso falar com ele agora. Não, você pode acalmar, acolher e depois você conversa com ele. Não quer dizer que a criança vai esquecer. Não, nada disso. Você sabe a melhor hora. Porque a gente pode ler em vários lugares, vai falar assim, não, tem que disciplinar na hora. Outros lugares, não, disciplina depois. Mas você vai muito pelo seu sentimento, pelo seu feeling. Ninguém melhor do que você para conhecer o seu filho, o comportamento dele. Então, isso é muito importante. Somos duros demais com nós mesmos. Nós acreditamos que os pais mais carinhosos e conscienciosos são os mais duros consigo mesmos. Eles querem disciplinar bem toda vez que seus filhos aprontam, mas isso simplesmente não é possível. Então, dê uma folga a si mesmo. Ame seus filhos, estabeleça limites claros, discipline com amor e acerte as coisas com eles quando errar. Esse tipo de disciplina é bom para todos os envolvidos. Ou seja, mesmo a gente que gosta de estudar desenvolvimento infantil, cérebro da criança, os pais que estudam, que vão atrás, é normal. Nem todo dia você vai estar 100%, nem todo dia você vai estar com muita paciência, mas é importante que a maior parte dos dias a gente consiga fazer isso e quando a gente não conseguir, quando a gente for ríspido, quando a gente perder a paciência, a gente conseguir reparar isso. Para fazer o quê? Para criar bons humanos. E a gente sempre buscar o nosso equilíbrio emocional, porque para a gente conseguir educar outro ser humano, para a gente conseguir educar uma criança, a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa estar bem, a gente precisa ter dormido bem, a gente precisa ter boas pessoas no nosso círculo de amigos, a gente precisa comer bem. Então, isso é extremamente importante. E organização, porque se a gente está com a nossa vida organizada, horários organizados, por exemplo, se você sai de casa um tempo antes do horário, a sua chance de perder a paciência com o seu filho é menor, porque você tem aquele tempo de deixar ele na escola e chegar no trabalho. Diferente se você já tá saindo de casa, aí a sua criança, eu quero trocar de roupa, acabou, começa a tirar a roupinha, você vai perder a paciência ali, porque você já tá atrasado. E a culpa do seu atraso não é do seu filho. Então a gente precisa se organizar porque as crianças estão em desenvolvimento. E o cérebrozinho deles, a gente precisa ajudar nesse desenvolvimento cerebral, porque as nossas atitudes agora, a forma como a gente educa eles agora, vai impactar muito no futuro da nossa criança, nas relações que eles vão ter com as outras pessoas, no trabalho. Então isso é extremamente importante. A gente quer criar bons seres humanos, pessoas emocionalmente estáveis, que saibam respeitar e serem respeitadas.